Fala pessoal, estamos juntos mais uma vez em um episódio do Adcast, o seu podcast de meios de pagamento, tecnologia e inovação. Eu sou o Luiz Evangelista e estou aqui com o Pedro Lipkin. Fala Luiz, estamos aqui mais uma vez para conversar sobre os temas, as empresas e os profissionais que têm transformado o mercado. Aliás, se você gosta de estar antenado em novidades do setor de pagamentos, acompanhe também nossas redes sociais em @adicpagamentos e no nosso blog, adic.com.br/blog. E no episódio de hoje, vamos trazer um panorama sobre os desafios, desenvolvimento e projeções para a economia digital no Brasil. E para falar sobre esse assunto, recebemos no nosso podcast uma das vozes mais influentes do setor, Vitor Magnani. Autor do livro O Mundo Quase Secreto das Startups, Vitor é especialista em relações institucionais para ecossistemas inovadores. Além disso, é colunista da Forbes e preside o Conselho de Comércio Eletrônico da FEComércio São Paulo e também preside a ABO2O, Associação Brasileira Online to Offline. Seja muito bem-vindo ao Adcast, Vitor. Eu que agradeço, Pedro. É uma honra aqui conversar com vocês que são protagonistas dessa economia digital. Bom, Vitor, e para a gente começar esse episódio, você pode compartilhar para a gente o que é a ABO2O e o seu papel no mercado na economia digital? A Associação Brasileira Online to Offline tem um pouco mais de 4 anos de existência e tem 2 grandes propósitos. O primeiro é de representar o setor para que a gente consiga ter um ambiente de negócio que seja frutífero e que promova um desenvolvimento sustentável dessa economia digital. O segundo grande propósito é educar esse segmento para que todos tenham condições de realizar a transformação digital e tenham conhecimento das diversas especificidades que esse setor compreende. Hoje, na associação, a gente tem marketplaces, plataformas digitais, algumas fintechs, especialmente subcredenciadoras, algumas instituições de pagamento e instituições financeiras e fundos de investimento. São empresas de grande e médio porte que são bastante conhecidas do mercado de trabalho. A gente divide os temas relacionados à economia digital em alguns comitês. Esses comitês eles são temáticos e a gente criou justamente para que a gente tenha o máximo de técnica e de transparência possível dos atores desse ecossistema. Então, a gente tem um comitê bem sólido de mobilidade urbana, um outro de delivery e logística, questões trabalhistas, tributárias, customer experience, compliance, enfim. Se há algum tema em que o ecossistema digital tenha interesse em tratar em profundidade com os especialistas de cada uma dessas empresas, a gente pode criar um comitê e é assim que a gente tem feito, especialmente o último comitê que a gente criou de Health Techs, onde a gente reuniu mais de uma dezena de empresas com alto potencial no Brasil e com certeza serão os próximos unicórnios. Muito legal, Vitor. E acho interessante, assim, são muitos temas, né, que muitas vezes não parecem que conversam, né? Só voltando um pouquinho nesse conceito de online to offline, como é que funciona, né? Como é que vocês tiveram essa ideia de pegar esse conceito, criar a associação e juntar esses players tão diferentes, assim? A associação não foi criada por mim, ela foi coordenada por um player chinês que estava em atuação aqui no país 4 anos atrás e reuniu uma dezena de empresas que pouca gente conhecia à época, empresas que hoje a gente utiliza, seja para pedir comida, seja para pedir um carro, na maior naturalidade e que 4 anos atrás praticamente ninguém conhecia. A gente saltou de 10 empresas para um pouco mais de 130 plataformas digitais dentre essas espécies que eu citei. O online to offline é um gênero que como nomenclatura, ficou bastante enraizado na China, que foi dada por um pesquisador norte-americano, que aristotelicamente falando, é o gênero que melhor inclui as diversas espécies de plataformas digitais. Então, nessa conexão entre o mundo físico e o mundo digital, eu posso ter plataformas que podem ser um marketplace, ou seja, aqueles shoppings virtuais
que reúnem, de um lado, estabelecimentos que queiram vender na plataforma de maneira digital e os consumidores, pode ter uma terceira ponta aí, que são os entregadores, mas também outras dezenas de espécies de plataformas digitais que estão surgindo, entendendo plataforma digital como uma superfície digital que consegue, de fato, conectar atores, seja ele um médico, seja ele uma solução específica de marcenaria, de funilaria, de cabeleireiro, massagem, enfim. O leque é cada vez maior, tendo em vista o grau de digitalização que a gente está passando na economia e a desintermediação desses serviços, ou seja, você não precisa mais passar por um intermediário no mundo físico para você acessar alguns serviços. Hoje você consegue acessar um pool, uma gama de diversas opções por meio dessas plataformas digitais. Então, resumidamente, online to offline, ele conecta esses dois mundos e trata, assim, de uma série de espécies de plataformas digitais que podem ser de saúde, de compra e venda de eletrodomésticos, até comida. Daí surge, né, o motivo de user experience e privacidade de dados, essas questões, né, esses temas serem tão abordados, porque hoje são temas absolutamente essenciais quando você vai mexendo nesse tipo de plataforma. Ainda sobre a associação, só para a gente deixar muito claro assim, como funciona, né? Como é que é a dinâmica dos comitês? Quais são os temas que hoje estão em pauta que você diria que são assim, os principais temas da economia digital no Brasil? Os temas que a gente trata nos comitês, eles são, de fato, originários nessa economia digital, economia de dados, mas o que a gente percebe é que cada vez mais empresas tradicionais que já estão em atuação há muito tempo no nosso país, estrangeiras ou nacionais, estão se utilizando do conhecimento gerado pela economia digital. O que antes era uma bolha, agora está se expandindo para agregar inúmeros outros atores. A gente tem inúmeros exemplos de grandes empresas que estão passando por essa mesma jornada. Uma delas que você citou é de Customer Experience. Você só implementa uma cultura de Customer Experience se você, de fato, estiver integrado numa economia de dados, porque aí você consegue, de fato, entender melhor o consumidor, que não seja somente na etapa onde dá o problema. Você consegue visualizar desde o momento que ele teve a primeira interação com a marca até o pós-venda, e isso gera diversos insights, não só para satisfazer o cliente, mas também para melhorar o seu produto e serviço. É por essas e outras que marketplaces parrudos que a gente usa no dia a dia estão agregando novas camadas de serviço, como camadas de meios de pagamento. Então, hoje, um marketplace está se tornando uma fintech justamente porque entende melhor esses atores que estão lá na plataforma, seja o consumidor, seja o vendedor ou o prestador de serviço, e por meio desses dados eles conseguem gerar alguns outros benefícios e se tornarem ali cada vez mais super apps com essas verticais e camadas que são agregadas no seu próprio ecossistema. Nos comitês, a gente trata de inúmeros assuntos, não só estes que são assuntos de negócio, assuntos que a gente consegue agregar valor com conhecimento, mas também agendas de defesa para algumas iniciativas que às vezes a gente enxerga como não saudáveis ou não sustentáveis com o tempo. Uma delas, eu posso citar aqui, que é uma questão trabalhista. Os entregadores, os motoristas, os demais prestadores de serviços que estão nessas plataformas, seja um cabeleireiro, uma manicure, um vendedor de um produto, qual que é o vínculo trabalhista que ele tem com a plataforma? É um vínculo de independência? É um vínculo que compreende um vínculo de emprego? Então, esse é um debate posto, é um debate que a gente está tratando bastante. Outros tantos, como a Lei Geral de Proteção de Dados, que a gente participou desde do anteprojeto do Executivo e toda a tramitação no Congresso Nacional, e que ainda hoje merece diversos tratamentos por regulações infralegais pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a gente participou. Vou citar só um caso. Em um dos textos que estava em tramitação no Congresso Nacional, tinha que todas as decisões
automatizadas deveriam ser revistas por uma pessoa natural. Significa, trocando em miúdos aqui com vocês, é que se eu não estivesse satisfeito com o que eu visse ali no Tinder, eu poderia perguntar para o Tinder, por que você está me mostrando essas opções? Eu não gostaria dessas opções, eu quero que você me explique o porquê. Você judicializa uma questão que não faz sentido. Exato, até se você cria uma outra etapa ali que poderia impedir a fluidez ali dos tratamentos no digital, e também gera uma questão que é o que eu posso, o que eu não posso revelar sobre o meu segredo de negócio. Na verdade, muitas vezes, o meu algoritmo é o meu segredo de negócio, e por isso eu tenho que ter muito zelo por ele para saber como que eu explico isso para o consumidor que tem essa dúvida ou não. E tinha essa disposição na Lei Geral de Proteção de Dados, a gente conseguiu, de fato, trabalhar para que os parlamentares entendessem qual que era a dinâmica desse segmento e não avançassem com esse tópico. Imagine que vocês tenham pedido algum crédito num banco digital e tenham o crédito negado. Teria que ter uma pessoa como nós, pessoa física ali, respondendo por que foi negado. Então, isso é uma dinâmica, uma lógica muito da economia tradicional, que muitas vezes não se aplica a essa economia digital. E aí os exemplos são inúmeros de tratamentos que estavam colocados, soluções que estavam colocadas para atores tradicionais e que para nós existe uma outra dinâmica. Então, vou dar mais um exemplo, que a gente trabalhou lá em meados de 2017. Lá no final de 2016, o Banco Central apresentou uma circular que dava a entender que o marketplace era considerado um subcredenciador. Dava a entender porque não era explícito. Subcredenciador nunca foi, naquela época, nunca foi regulado. Aí a gente passou 2017, 2018 inteiros tratando desse assunto e contribuindo com o Banco Central na troca dessas informações e conhecimentos para que tivesse uma política de liquidação centralizada por meio da CIP, que eu não vou entrar em detalhes aqui, para que o Banco Central tivesse clareza do que era necessário ou não naquele momento para os diversos tamanhos de marketplaces. Então, na época, a gente sugeriu uma trava de 500 milhões transacionados durante o ano, somado cada arranjo cada IAP, cada instituidor de arranjo de pagamento, porque as empresas que não atingissem esse volume de pagamentos no ano não poderiam ser considerados um risco sistêmico para o SPB, para o Sistema de Pagamentos Brasileiro. E isso foi acatado pelo Banco Central. Então, esses são só alguns exemplos do que a gente já fez e o que a gente está tratando. A lista é enorme e os temas são sempre acumulam, né? Sempre existem mais temas a serem tratados, principalmente quando a gente fala do novo. Este episódio é um oferecimento do cartão Elo, o único que te permite escolher os benefícios do seu cartão sem custo adicional através do Elo Flex. Porque igual a você, só você. Igual ao seu cartão Elo, só o seu cartão Elo. Vitor, uma dúvida aqui. Nesse processo de digitalização da economia, existem pautas que vocês priorizam elas, levam mais a fundo, enfim, e ficam batendo na tecla para que consiga acelerar esse processo de digitalização da economia? Sim, um dos papéis da associação é justamente divulgar essas informações para a opinião pública e para os mais diversos atores que tenham interesse. Uma delas é por que se paga aquele volume de taxa de comissão para marketplaces, né? O seller que está lá na ponta, às vezes reclama muito, a taxa está muito alta, mas o que está inserido naquela taxa? Há muito ainda desconhecimento sobre todos os serviços, todos os produtos que incluem naquela taxa, né? Quando a gente está falando do marketplace, a gente está falando de um ator que investe em marketing digital para você, ou seja, ele já atrai consumidores potenciais do seu produto, para que você não tenha que investir ou em panfleto ou em qualquer outra mídia, para que você tenha um espaço lá
reservado para você vender para consumidores que já estão lá para isso. Então, esse é um dos ingredientes só. Existem tantos outros ingredientes. E aí, em primeira mão, eu falo para vocês que neste ano a gente vai lançar o movimento Digitalize, que é um movimento que busca trazer os atores da economia digital explicando para sellers, principalmente pequenos, quais são as vantagens e desvantagens de você optar por uma saída digital. Ou seja, você tem basicamente 3 opções de digitalização se você é um pequeno e médio negócio. O primeiro é você vender o seu serviço ou produto por meio de um site próprio. Isso tem prós e contras. E a segunda forma de você se digitalizar e vender online é você utilizar as redes sociais. E a terceira forma hoje é o marketplace. Para cada uma delas existem momentos de implementação, recursos que devem ser investidos. E durante esse ano a gente vai passar por uma jornada ali de explicação e trazendo esses atores, os que são os protagonistas desse mercado, para explicar eles mesmos com aulas, videoaulas, e-books, quais seriam esse passo a passo para que todos tenham isso em mente. Mas veja, eu destaco que quando a gente fala em digitalização, não necessariamente é o uso da tecnologia, só expor o seu produto e serviço no meio digital. A gente encara a digitalização com uma mudança de mentalidade, de cultura. Porque não adianta você estar no digital usando uma tecnologia que, convenhamos, é o mais simples de se fazer, porque elas são muito intuitivas, se você não adaptar, por exemplo, dependendo do teu negócio, a tua logística, ou a tua comunicação, o seu atendimento ao consumidor, a tua embalagem. Se você não adaptar tudo isso, inclusive o meio de pagamento, você vai ter sérios problemas. E quando eu falo de comportamento, mentalidade e cultura, eu falo também de adaptações que você vai ter que fazer durante esse percurso de digitalização, que é muito parecido com a dinâmica que a gente vive nas startups. É um novo modelo de negócio, né? Você está praticamente... Essas adaptações todas geram um novo modelo de negócio, praticamente, né? Ou pelo menos uma nova linha de... vamos dizer, nova linha de custos e receitas, né? Porque nessa pandemia a gente viu exatamente isso, né? Todo mundo que estava só no físico, né? Só no offline, quando foi para o online, descobriu, né, uma possibilidade de se manter vivo, né? Então, mas, de novo, é um novo modelo de negócio praticamente, porque ele precisou adaptar tanta coisa que ele não conhecia, que, enfim, viram um negócio diferenciado. Exatamente, Pedro. Olha que loucura, né? Antes da pandemia, se a gente contasse todo o varejo, então estou falando especificamente do varejo, apenas 5% de todo o varejo do Brasil vendia online. A gente vai chegar no final desse processo de pandemia e algo superior a 10% de penetração do comércio eletrônico. Mas veja, 10% para o tamanho do Brasil ainda é muito pouco. Então, o potencial de penetração desse segmento é altíssimo. Se a gente verificar as taxas chinesas, está mais do que 40%. Nos Estados Unidos está chegando a 30%. Então, a gente tem condição aí de colocar cada vez mais micro e pequenos empreendedores dentro desse contexto e ter uma gama de ferramentas para que essa jornada, principalmente para esses pequenos empresários, seja cada vez mais fácil. A gente não pode se orgulhar de ter aumentado a penetração do comércio eletrônico em virtude da pandemia. Por quê? Porque essas tecnologias já estavam disponíveis no Brasil há pelo menos 10 anos. Então, se a tecnologia em si já estava disponível, eu não comemoro esse crescimento aí de vendas no digital. Pelo contrário, eu acho que a gente tem que trabalhar mais para que isso ocorra de maneira sustentável, que esse crescimento seja sustentável, para que esses, principalmente pequenos e médios, insisto, eles consigam se manter
no digital e também crescer muito mais do que eles poderiam crescer no físico. E o digital tem esse efeito escala que é incrível, que faz com que um artesão de Manaus consiga vender a sua arte, que antes era reservada somente ali no bairro ou na rua onde ele vendia o artesanato dele, para todo o Brasil. E isso é incrível. Você tem uma projeção pós-pandemia, pós-Covid, enfim, porque a gente teve aí o aumento dado, né, o cenário que a gente teve, que a gente foi praticamente jogado nesse cenário, obrigado a atuar no online. Qual que é a tua projeção? Porque eu concordo com você quando você fala que a gente não tem que comemorar os resultados que a gente tem de digital, porque se a gente já tinha tecnologia aqui, enfim, por que não foi feito antes? Mas qual que é a tua projeção daqui para frente? Você acha que vai acelerar? Você acha que vai manter ou não o ritmo? Eu acho, Luiz, que para aqueles que sabem navegar esses mares, a tendência é somente de crescimento. Por isso que a minha atenção se resume aos micro e pequenos empreendedores, porque é eles que eu acho que vão sofrer mais nesse processo de adaptação. Quais são os números que a gente tem, né? Até o final do ano, então contando o consolidado inteiro de 2020, para aqueles que emitem nota fiscal, porque alguns empreendedores não emitem nota fiscal, seja porque são MEI, seja porque estão na informalidade, essa que é a realidade, a gente teve 47% de aumento do faturamento do comércio eletrônico. E quando a gente fala de potencial de penetração, que antes a gente tinha 5% e terminou o ano de 2020 em 10%, é uma estimativa que a gente faz com o aumento do número de lojas online e as transações, principalmente nos marketplaces, que hoje são responsáveis por cerca de 80% de todo o comércio eletrônico. Então, 80% de tudo que é vendido no Brasil é realizado dentro de algum marketplace e não por meio de site ou rede social. Então, dentro desse contexto, a Associação Brasileira Online e Offline, que reúne esses marketplaces, fintechs e plataformas digitais, a gente tem o dever de informar e trazer cada vez mais conhecimento aí para esses empreendedores. Então, eu espero que, conforme a gente consiga avançar nessa agenda de educação e de teste e erro, porque esses empresários estão errando bastante, muitos deles, eu espero que a gente consiga, de fato, aprender o mais rápido possível para a gente manter essa taxa de crescimento que vai ser menor assim que a gente conseguir sair dessa pandemia. Ninguém tem a previsão certa de quando isso vai acontecer, mas que saia disso com algo que seja próximo que a gente tinha o ano passado, com um crescimento um pouquinho maior. Então, a gente já vinha crescendo a 2 dígitos como setor antes da pandemia. A pandemia só veio acelerar e colocar muita gente no digital. Se isso vai se sustentar com esse ritmo, essa taxa de crescimento, eu não sei. Eu espero que quem saiba realmente utilizar essas ferramentas e ter essa mentalidade do digital vai conseguir, com certeza, taxas de 2, 3 dígitos de crescimento ao ano, com certeza absoluta. Eu acho que vai ser um pouco mais rápido também, porque teve um impulsionamento do próprio governo, né? Até o próprio benefício que foi disponibilizado aí pela Caixa, os brasileiros, que vai muito naquela questão educacional que você mencionou atrás, muitas vezes eles não acessavam um aplicativo ou não tinha contato por comodismo ou por simplesmente não ter a necessidade. E agora com a necessidade e eles estando ali no dia a dia, eu acho que vai dar uma acelerada, assim, ainda mais por isso, na questão educacional. Esse ponto que você falou, né, do crescimento, o foco no micro e pequeno, a gente tem visto vários players, né, entrando nesse, digamos assim, nesse filão, né, nesse grande mercado, né, para trazer soluções, ofertar, né, a inclusão financeira, aproveitando o gancho do Luiz, eu acho que é o grande tema para 2021. Inclusive, alguns players da nova economia fundaram uma nova associação, enfim, tivemos várias coisas, né, que aconteceram. Diante desses desafios, como você acha que
todo mundo que está entrando e que pode ajudar, como deveriam se organizar, né, para solucionar e trazer melhores propostas, melhores soluções, né, e mais educação mesmo no mercado, né, para poder entender e difundir essas ideias. Quanto mais grupos participarem dos debates, melhor, porque eu acho que a gente tem diversos ângulos que são colocados numa discussão, por exemplo, no Banco Central, que antes não eram colocadas e agora é fundamental. Então, se você olhar até 2017, o Banco Central nunca havia recebido um marketplace para conversar. E o mercado de subcredenciadoras ainda estava crescendo. Se você olhasse o porte que hoje esses subcredenciadores têm, era um porte muito inferior, né? Eu estou falando desses meios de pagamentos digitais que hoje aparece até no comercial do Big Brother Brasil. Então, até o Banco Central ele está precisando, ele necessita desses insumos. Agora, como é que como eu entendo que essa participação seja efetiva, né? Eu acho que a gente tem a contribuição, tanto do ponto de vista somente do subcredenciador ou de uma instituição de pagamento ou de qualquer outra categoria do SPB, que é do Sistema de Pagamentos Brasileiro, e uma visão setorial sistêmica, que é uma visão que consiga conectar todos os impactos, seja do consumidor final, seja um impacto para o marketplace, seja o impacto para o comércio eletrônico, então uma cadeia maior de impactos. Porque às vezes na hora da gente defender o nosso de um determinado setor, a gente esquece do impacto que isso poderá promover do outro lado. Então, cada vez mais que a gente tem um olhar mais sistêmico para esses impactos, da gente verificar que a gente está cada vez mais interconectado, eu acho que é melhor. Sem deixar de lado, obviamente, que é muito importante que cada pilar que compõe uma determinada discussão possa trazer seus pontos, mesmo ele sendo o ponto de vista só do seu próprio umbigo. Diante disso, dá para buscar soluções conjuntas, né? Quando você tem esse olhar sistêmico, claro, é um trabalho de formiguinha ali para puxar, né, formar parcerias, né, formar alianças, mas para os próximos, no curto prazo, para o próximo 1 ano, 2, dá para a gente pensar em soluções conjuntas e muita coisa legal acontecendo. Eu acho que sim, Pedro. Eu acho que a gente tem como unir esforços, principalmente para a gente agregar cada vez mais serviços de pagamento para esses empreendedores, né, e marketplaces. Hoje, qualquer um pode ter hoje seu próprio banco, entre aspas. Não estou usando a nomenclatura banco do ponto de vista técnico, mas que hoje, se você está vendendo uma camisa e você quer ter uma solução white label que tenha a tua marca ali imersa na etapa de transação do pagamento, isso é fenomenal. E isso é fundamental nos dias de hoje para você investir na sua reputação, né? Então, se você tem a transação final, o pagamento final de maneira muito fluida e que isso não gere uma etapa muito difícil para o empreendedor vender, né? Ou seja, sai do site, entra num outro site para fazer o pagamento, que seja algo mais fluido e que tenha a marca dele, isso é incrível. Por isso, cada vez mais a gente vai ver lá Vitor Pay da vida, Pedro Pay e por aí vai. Isso é sensacional. Isso a médio e longo prazo para o empreendedor é muito bom. Não, sem dúvida. E a gente aqui na ADIC sabe muito bem do que você está falando, principalmente quando se trata de solução white label. E, de fato, a experiência é um dos principais fatores que torna aqui o nosso produto muito competitivo no mercado. Cara, a gente poderia ficar aqui por horas batendo papo, mas já deu nosso tempo e vamos deixar aqui um espacinho para o próximo episódio. A gente faz aí um segundo papo contigo em breve.
Eu agradeço demais a oportunidade. Obrigado, Luiz. Obrigado, Pedro, a Dick. Contem comigo. Eu convido a todos para me chamarem lá no Instagram se tiverem alguma dúvida ou quiser apenas conversar a respeito da economia digital. Eu estou me esforçando para colocar muito conteúdo lá dentro desse segmento. Então, quem tiver curiosidade, me chama lá, @vitor.magnani, que eu vou ter um prazer aí de conversar com vocês. Obrigado. Obrigadíssimo, Vitor. Valeu, até mais. Ficamos por aqui com o nosso podcast. Se você quer saber mais sobre o nosso mercado, ouça os episódios anteriores e nos siga nas redes sociais. Até a próxima!